Como funciona o laser na sua pele? Qual é o objetivo que você quer quando você vai aplicar um laser? Vamos entender um pouco sobre isso em profundidade, porque esse assunto é fascinante, é incrível. Eu tenho vários tipos de laser e a gente vai pincelar um pouco sobre os diferentes tipos de laser. A profundidade é muito importante quando você quer saber aonde o laser vai atuar. Eu tenho epiderme, eu tenho a junção da epiderme com a derme, eu tenho a derme superficial, a derme média, a derme profunda e o subcutâneo. Aonde você quer que o laser atue para ter a resposta que você quer. Além da profundidade, que você vai escolher o tipo de laser em função da profundidade e a potência em função da profundidade, a gente precisa entender o que são cromóforos-alvo. Esse nome difícil significa quais são as substâncias que você tem na pele que captam energia, que tem seletividade para absorver o comprimento de onda do laser que você está escolhendo para tratar sua pele. Então, quando eu vou falar como os lasers agem na sua pele, eu preciso entender qual laser, a qual profundidade, qual vai ser a substância alvo, qual vai ser a molécula alvo desse laser na sua pele, e baseado nisso, a gente vai entender então como os lasers agem na sua pele. Eu tenho lasers que têm comprimento de onda maior e eles aprofundam mais. Quando a gente fala de profundidade de laser, sabe quanto um laser entra na sua pele? 1 milímetro, meio milímetro, 0,3 milímetros, ou seja, 300, 200 micrômetros. É isso que o laser entra. Quanto é 1 milímetro? Quase nada. Quanto é 1/10 de milímetro, que é a espessura da epiderme, que é... Não, a epiderme tem 1/100º de 1 milímetro, camada superficial da epiderme. Então, a profundidade que o laser vai, você não precisa se preocupar muito, porque os lasers aprofundam 1 milímetro, 1,5 milímetros. Raramente eu tenho um laser muito potente. São lasers modernos de CO2, que faz um furo que consegue penetrar 3 milímetros na sua pele. Agora, qual a importância disso? A sua epiderme tem 100 micrômetros, 1/10 de milímetro. A sua derme tem 1 milímetro, 1,5 milímetros no máximo no rosto. Então, os lasers fazem um trabalho superficial. Quando você pensa em tratamento de laser para sua pele, você imagina um carro que vai fazer o polimento, a cristalização, que você vai lavar, polir, cristalizar. É isso que serve o tratamento de laser. Qual laser? Quase todos. Vamos falar de laser de Túlio, laser Lavian, plataformas etérea, fotona, os nomes complicados e chiques de lasers que são superficiais, eles melhoram a qualidade da sua pele. Eles tratam a superfície da sua pele. E se eu quiser ir mais embaixo? Para que você quer mais embaixo? Aí a gente vai pensar num carro que está amassado. Você vai fazer um martelinho de ouro. Você bateu o carro, você quer desamassar. Por exemplo, eu tenho um bigode chinês fundo, eu tenho uma olheira funda. Aí eu preciso preencher isso. Aí você vai fazer preenchimento, você não vai tratar com laser. Então, os preenchedores, eles desamassam as estruturas. Agora, eu tenho algumas tecnologias que são intermediárias, que vão não tão fundo como o preenchedor, não tão superficial como todos os tipos de lasers. Então não vai para o médico e fala o seguinte: eu gostaria de um laser para tirar esse meu bigode chinês. Não funciona. Eu quero um laser para alisar minha pele, para melhorar as rugas da testa, para fechar poros ou para tratar pigmentos. A gente vai em breve falar sobre isso. Eu tenho aparelhos que ficam no meio do caminho. Ele se chama ultrassom microfocado, no qual o nome mais famoso é o Ultraformer, Ultraformer 3, o novo chama Ultraformer no MPT, o Liftera, o Hypro e outros que são genéricos chineses, que são bons e outros que são porcaria, que estão no Brasil. Esses aparelhos penetram a 1,5 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros, 11 e 13 milímetros. Olha a diferença. Ainda assim, 10 milímetros de profundidade é 1 centímetro. Bastante. Então eu vou tratar onde? No rosto não dá, porque chega no osso. Aqui você tem 2, 3 milímetros, está no osso. Então eles servem para áreas de papada, de gordura, corporal, flacidez. E a radiofrequência também. E as multiagulhas, radiofrequência pulsada com multiagulhas também. Então não adianta você ter aparelhos que fazem microagulhamento robótico, que a gente adora, que vai no rosto a 3 milímetros. Você já entendeu que a sua pele não tem 3 milímetros de epiderme, derme e subcutâneo. Muito bem. Então agora vamos falar sobre cromóforos alvos. Vamos falar sobre o que é que absorve a energia do laser. Eu tenho alguns cromóforos na pele. Um deles é pigmento, é a melanina, é a cor. Então ela tem uma curva de absorção que segue determinadas características que alguns lasers pegam mais. Então eu tenho laser de 564, 532 e 500. Então, dependendo do comprimento de onda, eu vou absorver mais ou menos o pigmento da sua pele.
Então, se você tem melanose solares ou melasma, eu posso utilizar lasers que têm uma afinidade pelo pigmento. Esse é o nosso primeiro cromóforo-alvo. Eu tenho um segundo cromóforo-alvo, que é hemoglobina, que é o vaso, que é o vermelho. E eu tenho oxihemoglobina, desoxihemoglobina, a gente estudou isso na escola, né? É o sangue venoso e o sangue arterial. Eles têm uma cor um pouquinho diferente. E por incrível que pareça, eu tenho lasers que têm uma maior seletividade para pegar um tipo de hemoglobina ou outra. Mas de uma maneira geral, quando você tem vasinhos no rosto, vasinho do nariz, rosácea, vermelho, aquele vermelho do pescoço que vem de gente que toma muito sol e envelheceu a região do colo e do pescoço, eu tenho lasers que têm uma seletividade para vasos, até vasos na perna. A gente tem cirurgiões vasculares ou dermatologistas que gostam de usar laser associados a injeções de esclerosantes para tratar membro inferior. Então a gente tem um cromóforo específico que é pigmento, melanina. A gente tem um outro cromóforo que é hemoglobina, que são os vasinhos. A gente tem um outro cromóforo que é a água. Afinal de contas, a gente é 70%, 80% de água. E isso reflete na nossa pele. Aí sim entram os lasers extraordinários para tratamento de superfície. Quais lasers? O laser fracionado não ablativo, que são lasers que têm um comprimento de onda de 1.300 a 1.500 nanômetros, mais ou menos. Eles atravessam a superfície da pele e eles buscam explosões de colágeno no meio da derme. Atravessa a epiderme e vai na derme. São chamados de laser fracionado não ablativo. A gente tem, por exemplo, o ProDeep, do Ethereum. A gente tem o 1540, 1550, que é o Secret, e várias outras marcas que trazem lasers fracionados não ablativos que buscam a água do meio da sua derme. Então aqui profundidade ele está? Milímetro, milímetro e meio milímetro, já atravessou a epiderme. Ele não tem tanta afinidade assim pela água, então ele atravessa e vai para baixo. Eu tenho um laser que tem muita afinidade pela água, como por exemplo o laser de Túlio, do qual o Lavian é a marca mais conhecida. E ele é tão ávido pela água que ele para na superfície. Ele é um laser que trata a epiderme e a junção da epiderme com a derme. Ah, então eu posso usar o laser Lavian, o laser de Túlio, para tratar um rejuvenescimento intenso? Não é o melhor dos lasers, porque ele não consegue aprofundar lá embaixo na derme média. Posso tratar estria com ele? Não é o melhor laser, porque ele não consegue fundo. Então eu tenho outros lasers que também têm afinidade com a água. E se ele absorve mais ou menos água, faz com que ele penetre mais fundo ou menos fundo na sua pele. Então o laser de CO2 tem no seu espectro, da sua curva de absorção pela água, ele consegue ir muito fundo. O laser de erbium fica no meio do caminho. Então a gente tem 3 tipos de lasers que são fracionados ablativos, que tiram pequenos pedaços da pele. A gente tem laser fracionado ablativo mais superficial, que é o laser de Túlio, 1927 nanômetros, Lavian, extraordinário. Se ele é superficial, ele trabalha o quê? A camada córnea, que é a mais superficial da sua epiderme, ele trabalha a epiderme e a junçãozinha, se for mais forte, da epiderme com a derme. Então ele dá um brilho, ele dá um glow. O laser de Túlio, serve para mandar um carro polir, cristalizar, ele volta brilhando, dá uma reflectância. Dá um Google nessa palavra, que essa palavra é chique. Incrível! Depois de 2, 3 sessões, as pessoas falam, uau, minha pele melhorou muito, o brilho. Mas como ele é superficial e a sua pele vai trocando a cada 40, 60 dias, ele perde um pouco do seu efeito. Lógico que há um estímulo, há uma tendência à produção de colágeno, você nunca volta a ser a mesma pessoa, mas ele não dura tanto assim. Então ele é mais superficial. Aí eu tenho um laser que é intermediário, que é o laser de erbium. O laser de erbium fracionado, 2940, 2940 nanômetros. Tem vários fabricantes, desde Fotona até a LMG, o Ethereum, várias plataformas fazem esse comprimento de onda específico. Ele é excelente para um rejuvenescimento leve e moderado. Você vai ter um downtime, você vai ficar com o rosto machucado alguns dias e depois, supimpa, dá mais resposta para estímulo de colágeno. Eu quero arregaçar a pele. Bom, aí é CO2. O CO2 vai mais fundo e ele consegue estimular mais fundo. Agora, quão fundo eu preciso ir? Tenha cuidado. Não é muito fundo, não é? Na vida não é quanto mais é melhor em tudo. Só com dinheiro, né? Quanto mais é melhor, eu acho. Agora tem coisa que não é. Quanto mais preenchimento eu ponho no rosto, mais bonito eu fico? Sim, até um determinado ponto. A partir dali você vira uma caricatura, você vira um balão, você vira comentário dos seus amigos. Então esse é um vídeo de caráter informativo e esclarecedor que trata de uma série de assuntos que te introduzem ao mundo dos lasers. Onde você começa a entender aqui conceitos, né? Do cromóforo, de o que absorve mais, o que absorve menos. Baseado nisso, a gente vai construir mais conteúdo ao longo dos próximos meses. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.